acho que agora dá pra gente conversar um pouco. Agora tá mais tranquilo, né? Lá atrás estava um trânsito ruinzinho para subir a ponte, né? Então requer o máximo de atenção. Aí não dá pra gente conversar muito, né? Os queridos irmãos e amigos, nós estamos falando de um assunto muito interessante da palavra de Deus, que é sobre as manifestações dos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. E um dos grandes sinais que está prestes a acontecer é o surgimento do homem do pecado. Só para relembrar vocês aí, nós estamos falando do surgimento do anticristo, a pessoa dele, a pessoa do anticristo, o homem do pecado. Todos os homens são pecadores, mas quando a Bíblia se refere ao homem do pecado, o filho da perdição, o homem, o iníquo, a besta, o anticristo, o chifre pequeno, o governante que virá, tudo isso são, todos esses títulos são os nomes que a Bíblia dá para o anticristo. Um homem que vai governar o mundo, que virá, surgirá no cenário mundial aí e fará um pacto com as nações de 7 anos. De 7 anos. Isso está muito perto de acontecer. Quem acompanha os meus vídeos sabe, eu já até falei aqui sobre isso. Mas o que eu quero destacar aqui é o versículo 15 de Mateus capítulo 24. Jesus falou: quando pois virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Quem estiver sobre o telhado não desça para tirar nada de dentro de sua casa. Veja bem, o que eu quero destacar aqui é em relação a quem que Jesus disse isso. Porque tem gente que fala o seguinte: Jesus falou isso aí para os judeus, não foi para nós não. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia tem dessas coisas mesmo. Tem coisas que a Bíblia quando a Bíblia fala, tem coisas que a Bíblia fala que é exclusivamente para o povo de Israel. E tem coisas que a Bíblia fala de um modo geral para judeus e gentios. Mas, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6 diz assim: ouça Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Veja aí. Então quer dizer que isso está sendo dito somente para Israel, né? Porque o versículo diz assim: ouça Israel, Adonai é nosso Deus. Adonai é um. Aí você diz assim, tá vendo que foi só para Israel que foi falado isso? E por acaso nós crentes em Jesus não adoramos o único Deus, não?
nós adoramos um único Deus. Então essa palavra também é para nós. Essa palavra, ouça Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Você que é crente em Cristo não admite apenas um único Deus? Você que é crente em Jesus, crê em mais que um Deus? O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, da primeira epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte: ainda que hajam muitos deuses, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então essa palavra de Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, se não me falha a memória, ou é o versículo 4, eu acho que é 6:6 de Deuteronômio. Apesar de dizer: ouça Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um, essa palavra é abrangente não somente aos israelitas, mas também a todo aquele que crê no Deus de Israel, tá certo? Seja judeu ou gentil. Então, voltando lá para Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus disse: quando pois virdes, essa palavra virdes pode ser substituída por quando pois vocês virem, quando vocês virem que a abominação da desolação, vocês, veja bem, quando vocês virem, vocês quem? Os ouvintes imediatos de Jesus, que eram os apóstolos e discípulos que estavam presentes naquele momento, e os futuros ouvintes dessa palavra, ou leitores, né? Por isso que ele diz: quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Tá certo? Então essa palavra também é para nós. Só relembrando um pouco aqui, a oração sacerdotal de Jesus, por exemplo. Vou dar outro exemplo cabal aqui. Agora tem gente que quer discutir, né? Eu não estou falando isso aqui para discutir. Quem tiver humildade, vai para a Bíblia e vai analisar o que eu estou falando. Eu estou deixando as passagens bíblicas aí para vocês verem. Aí veja bem, o que foi que Jesus disse? Orando a Deus, o Pai, ele disse assim: eu não oro apenas por estes, se referindo aos seus apóstolos que estavam ali presentes com ele no Getsemane, que essa oração ele fez no Getsemane, minutos antes de ser levado preso pelos guardas do templo e pelos romanos, para ser no dia seguinte crucificado, ou mais tarde, né? Porque aquela noite pertencia àquele mesmo dia que estava para chegar, né? Que lá em Israel os dias são contados diferentes, né? O dia não começa ao nascer do sol, o dia começa quando o sol se põe. Então naquela noite que ele foi traído, era a noite do dia que ele foi crucificado, entendeu? Então Jesus disse o seguinte: eu não oro apenas por estes que estão aqui comigo, mas por todo aquele que hão de crer em ti. Então ele estava orando por nós. Então você tem que entender que a palavra de Deus, ela não é: ah não, mas essa profecia já se cumpriu no passado. Tá certo, tem profecias que se cumpriu no passado e que ela não tem mais lugar de cumprimento, como por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro aqui de alguma profecia que aconteceu no passado e que ela não vai acontecer mais. Por exemplo, profecias que diziam respeito à destruição de Jerusalém pelos babilônios.
por Nabucodonosor vai se cumprir de novo? Claro que não, já se cumpriu, né? Agora, aquela profecia que diz em Lucas 21, quando pois virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Escute aqui, você diz assim, já aconteceu, não vai acontecer mais. Pode ser que não aconteça mais a destruição de Jerusalém, mas Jerusalém será novamente cercada de exércitos. Tá certo? Jerusalém será novamente cercada de exércitos, vão querer destruí-la novamente. Por isso que Jesus diz, quando pois virdes que a abominação da desolação, isso já aconteceu, a abominação da desolação já aconteceu, o templo já foi profanado alguma vez? Claro que já. É claro que já, isso é indiscutível. Já aconteceu a abominação, a profanação do templo várias vezes, mas de modo que cumprisse a profecia de Daniel 9:27, aconteceu pelo menos 2 vezes, né? Depois que Daniel profetizou que seria colocada uma abominação desoladora no templo, essa profecia se cumpriu com Antíoco Epifânio, como eu expliquei no outro vídeo aí, se cumpriu com a destruição do templo pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Dizem os historiadores, aliás, ou melhor dizendo, Flávio Joséfos, né? Flávio Joséfos disse que Tito não queria destruir o templo, mas os soldados furiosos e eufóricos pela destruição, né? Tomados, eu acho que naquela época ele nem conhecia a palavra adrenalina aí, né? Mas eu acredito que numa guerra a adrenalina vai às alturas, né? E principalmente numa guerra cruenta como era aquela, né? Que era na base da lança, da espada, do machado, da clava, do porrete, né? Catapulta jogando pedras de todo tamanho contra as muralhas. E Tito não queria que o templo fosse destruído. Eu posso até estar enganado, mas eu li Flávio Joséfos. Eu não me lembro dele ter mencionado que foi feita alguma profanação do templo ao estilo Antíoco Epifânio, né? Antíoco Epifânio, ele profanou o templo sacrificando um porco sobre o altar e colocando a imagem de Zeus dentro do templo. Quer dizer, ele não destruiu o templo, mas ele profanou o templo com uma imagem de Zeus, aquele deus grego, né? Que os gregos consideram o deus dos deuses, pai dos deuses do Olimpo, né? Então, nos nossos dias vai acontecer a mesma coisa. Na verdade, a abominação desoladora já está lá, no local do templo. Eu não preciso dizer mais nada, tá? A abominação desoladora já está lá. Quem conhece o que eu estou falando vai dar uma checada lá e vai dizer, ué, mas a abominação desoladora já está lá? Já. E o homem do pecado certamente virá profanar o templo. Existe, na verdade, um instituto lá em Israel chamado de Instituto do Templo, que pretende reconstruir o templo de Jerusalém. Há quem acredite que isso será feito, já outros acreditam que não será feito, isto é, que o templo realmente será construído
antes da chegada de Cristo, né? Antes da segunda vinda de Cristo, o templo será reconstruído pelo anticristo ou por uma organização ligada a ele, né? Talvez seja dentro da primeira metade dos 7 anos, talvez seja antes, mas há outras pessoas que não acreditam, né, que isso vai acontecer, que o templo será reconstruído. Mas na verdade, eu escutando um certo irmão de lá de Israel, aliás, um irmão muito abençoado, ele é judeu, é brasileiro, mas é judeu, descendente de judeus, né? E ele diz o seguinte, ele até mostra num dos estudos dele, num vídeo dele, que o templo não será reconstruído. O templo não será reconstruído pelo anticristo, nem pelo Instituto do Templo, né? Se eu não me falha a memória, eu escutei ele falando isso. Porque na verdade, o que Daniel está falando é sobre o local do templo, né? Porque ali onde é o Monte Moriá, ali onde o templo foi construído por Salomão pela primeira vez, e que no ano 70 depois de Cristo, para resumir a história, né? Porque se a gente for falar sobre o templo, aquela segunda casa lá de Zorobabel, a gente vai perder muito tempo. Então no ano 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído, mas o local é considerado santo pelos judeus até hoje. É o lugar santo, conforme o rabino lá de Belo Horizonte, um rabino de Belo Horizonte, ele disse o seguinte, que de todo o universo Deus escolheu a nossa galáxia. De toda a nossa galáxia, Deus escolheu o planeta Terra. E no planeta Terra, entre todas as nações, Deus escolheu uma nação, que é Israel. E em Israel, Deus escolheu uma cidade, que é Jerusalém. E em Jerusalém, Deus escolheu um local, que é o Monte Moriá, né? A ilha de Araúna, para ali colocar o templo, a casa que levaria o seu nome. E no templo Deus escolheu um lugar chamado de lugar santíssimo, né? O Santo dos Santos, onde ele colocou a arca, tá certo? A arca da sua presença. Então aquele local ali é um lugar santo, por isso que a Bíblia, por isso que Jesus fala assim, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, tá vendo? O lugar santo, portanto, não se refere apenas ao lugar santíssimo do templo, mas àquele local ali. O local no Monte Moriá é o lugar santo. É o lugar santo. Então, pense bem, o templo sendo reconstruído ou não, o local está profanado. O local está profanado desde que os muçulmanos construíram aquela mesquita de Al-Aqsa e aquela outra mesquita de Omar. Tá certo? Então eu não vou dizer mais nada para vocês, para ficar aí a curiosidade, porque o anticristo virá de uma... Ele será religioso, irmão Severino? Ele será religioso, sim, por isso que ele exigirá adoração a ele. Ele exigirá adoração a ele. Ele será religioso. Ele se oporá a tudo que se chama Deus ou se adora. Mas em Daniel capítulo 10, fala que ele adorará um Deus estranho.
ele adorará um Deus estranho e o honrará com ouro, com prata, com muitas riquezas. E honrará também aqueles que forem desleais à santa aliança, que é a lei de Deus. Tá vendo? Você está vendo aí o perigo, meu querido irmão? É perigoso. Agora eu vou ter que olhar para você. Eu vou olhar para você, só um momentinho. Então eu estava dizendo que é muito perigoso a gente questionar a vigência da lei de Deus. Sabe por quê? Porque uma das coisas que o anticristo vai fazer, é exatamente honrar as pessoas que forem desleais ao santo concerto. O que é o santo concerto? O santo concerto é a lei de Deus. O anticristo honrará aqueles que abandonarem o santo concerto. Você quer ver? Então veja aí, ó, Daniel capítulo 11, versículos 31 a seguir. Veja bem. E sairão a ele, ao anticristo, né? A ele. Aí vão dizer aqui, não, mas está se referindo a Antíoco Epifânio. Tudo bem. Mas lembre-se que eu falei que uma profecia nem sempre se cumpre e fica... E pronto, acabou. Teve um cumprimento e já cessou. A profecia ela não cessa dessa maneira. As profecias cessarão quando o Senhor Jesus voltar. Paulo fala isso no capítulo 13 de 1 Coríntios, se vocês têm uma boa memória, né? Havendo profecias cessarão, havendo ciência desaparecerá, mas aquele que ama permanece, tá bom? Então é um outro assunto esse aí, mas vamos lá. Mas só para dizer que as profecias cessarão, mas quando ele voltar. Por isso que o apóstolo Paulo diz ali no capítulo 13, né? Que agora conhecemos em parte, né? Tudo que nós sabemos sobre Jesus e sobre o cumprimento das profecias, nós sabemos em parte, né? Vemos como um espelho embaçado, né? Mas então veremos face a face, quando ele vier, o que é perfeito. O que é perfeito é ele, né? Então diz assim: e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Está estabelecido desde o século 16, 17, depois de Cristo, né? Desculpa. Desde o século... Eu estou enganado aí com relação ao tempo, né? Mas se eu não me falho a memória, foi no século 7 depois de Cristo, né? Que surgiu essa outra religião aí, essa grande religião, tá? Aí vamos lá. Eu não vou falar o nome aqui porque não pode, né? Não pode, mas vocês sabem de quem eu estou falando. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Aos violadores do concerto. Quem é que viola o concerto, a lei de Deus? Não é todo aquele que nega ela? Não é todo aquele que comete iniquidade? Por isso que Jesus fala, preste bem atenção nessa palavra, irmãos. Prestem bem atenção nessa palavra. Jesus diz que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome operamos sinais, maravilhas, né? Em teu nome nós ensinamos. E Jesus dirá abertamente, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Prática da iniquidade, irmãos, a prática da iniquidade é a negação da lei. É prática porque a pessoa comete pecado. A pessoa que comete pecado, o apóstolo João diz, quem comete pecado é do diabo. Cometer pecado, quem comete pecado é do diabo. E o pecado é iniquidade. O apóstolo João fala.
iniquidade é negação da lei. Negação da lei, tanto em palavras quanto em obras. A pessoa diz, não, mas isso aqui, a lei já era. É negação da lei, irmãos. Eu não estou me referindo aqui, tem aspectos da lei que realmente passaram, né? Mas nós não podemos falar, a lei já era. Principalmente quando a gente não entende as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente tem que evitar controvérsias acerca da lei. Se nós não entendemos uma coisa, nós não entendemos sobre essas questões, a nossa atitude mais correta em relação à lei é acatar o que ela diz. É acatar o que ela diz, porque a lei, meus queridos irmãos, ela não pega no teu pé. Você não está debaixo da lei porque você tem Jesus na sua vida, tá certo? Você não está debaixo da lei porque você tem Jesus na sua vida. Então nós não estamos debaixo da lei. Está debaixo da lei quem comete pecado, quem insiste no pecado, quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus está no pecado. Quem tem Jesus peca, mas está livre do pecado. Tem condições de relutar contra o pecado. Se insurge contra o pecado. Não se conforma com o pecado. Quem tem Jesus tem consciência e procura evitar o pecado. Essa é a diferença. Agora, a pessoa que não tem Jesus fica colocando dúvidas. Não seria essa a palavra. Mas fica fazendo objeções em relação à lei. E não é assim, irmãos. Com relação à lei, o que é que a Bíblia diz? Paulo diz que a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos. 1 Timóteo capítulo 8, né? Ele fala o seguinte: sabemos que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente, sabendo que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos, para os parricidas, matricidas, homicidas, para os devassos, para os roubadores e assim por diante. Tá certo? Então a lei é para essas pessoas. Agora, para nós que cumprimos a lei, Paulo diz o seguinte: nós é que somos a lei, nós é que somos a circuncisão. Não há mais necessidade de se circuncidar. Aliás, para nós gentios nunca houve a necessidade da circuncisão, tá certo? A circuncisão aí é o tema central do assunto da lei na época dos apóstolos. Mas o problema não é a circuncisão. A questão aí não é a guarda do sábado. Porque quando se fala da lei, o pessoal já pensa em circuncisão e em sábado. Mas a gente tem que guardar o sábado. Você tem Jesus, você guarda o sábado, meu irmão. Jesus é o teu sábado, porque o sábado, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então você serve ao Senhor do sábado. O que a Bíblia diz para nós, gentios, é que nós não devemos profanar o sábado. Profanar o sábado. Como é que eu profano o sábado? Desobedecendo a lei. Cometendo iniquidade. Aí eu desonro o sábado. Eu desonro o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso sábado, o nosso descanso. Tem que ter isso em mente quando fala de sábado. Tem que lembrar o que significa a palavra sábado. Sábado é um dia, mas a palavra sábado é descanso. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, e achareis shabat, sábado, descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
É isso que Jesus está falando. Então ele é o nosso descanso, o nosso Shabat, tá certo? Agora, se você puder, na minha opinião, na minha humilde opinião, se você puder evitar trabalhar no sábado, é bom. Essa é a minha opinião. Mas se você trabalha, não tem problema nenhum. O apóstolo Paulo diz, a quem faça conta do dia, e a quem não faça, aquele que faz conta do dia, para o Senhor faz, e aquele que não faz, para o Senhor não faz. Tá certo? Agora, o judeu tem que guardar o sábado, porque é um sinal entre Deus e eles. A circuncisão, eles continuam fazendo? Continuam. É para eles parar? Não. De maneira nenhuma, porque um judeu não pode deixar de ser judeu. Se ele crê em Yeshua, ele não deixa de ser judeu, crendo em Yeshua. E um gentil que crê em Yeshua, ou Jesus, né, que para mim é a mesma pessoa, tem gente que faz diferença. Então, será que Deus não sabe quando eu me refiro ao filho dele, chamando-o de Jesus? Ou de Yeshua? Ou de Yehoshua? Porque existe também essas coisas aí, né? Essas questões. Não, tem gente que fica brigando aí. O nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua. O nome de Yeshua não é Yeshua, é Jesus. E, meu Deus do céu, viu? É complicado. Por isso que muita gente vai ser presa fácil para o anticristo, porque entra em questões que não tem nada a ver. Irmãos, com relação à lei, a melhor atitude em relação à lei, à palavra de Deus, é acatá-la humildemente. Acatá-la humildemente. Cumpra a lei amando. Se a lei não é vigente, por que é que eu tenho que amar para cumpri-la? Entendeu? Se a lei não é vigente, por que é que quando eu não amo, eu cometo iniquidade? É Tiago quem fala isso. Se cumprirmos a lei, conforme a lei da liberdade, né? Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui em Tiago. Tiago, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8 de Tiago. Olha só o que é que ele diz. Todavia, se cumprirdes conforme a escritura, a lei real aqui não é de realidade não, é a lei do reino, tá? A lei do reino de Deus. A lei real, se cumprirdes conforme a escritura, a lei do reino, ou a lei, lei áurea, né? Tem uma outra palavra que eu acho muito bonita para... Lei régia, a lei régia. Se cumprirdes a lei régia, né? Que é outra expressão, é outra versão, fala lei régia, ou lei real, ou lei do reino. Se cumprirdes conforme a escritura, a lei do reino. Qual é a lei do reino? Não é a Torá? O que é que ela diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês cumprirem a lei do reino, que diz, amarás o teu próximo como a si mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei, que lei? A lei real, sois redarguidos pela lei, como transgressores. Tá certo? Como é que eu transgrido a lei se ela não está em vigor? Mas, se eu amo, eu não tenho por que me preocupar com ela. A mesma coisa. Eu estou aqui nesse carro. O carro é a graça. E a lei está aí. Então, o que é que a lei diz? Qual é o requisito mínimo para eu sair dirigindo com esse carro, que a lei, conforme a lei? A lei diz que eu tenho que, pelo menos, ser habilitado, devidamente habilitado para sair dirigindo por aí. É o que a lei diz. Agora, eu sei dirigir, mas não tenho habilitação. Muito embora eu saiba dirigir, muito embora eu seja um perito no volante. Mas se eu não tenho habilitação, eu estou infringindo a lei. Então eu tenho o que temer, eu estou dirigindo, mas com medo. Se tiver uma blitz lá na frente, meu Deus. Por quê? Porque eu estou infringindo a lei. Eu estou na graça,
Tá entendendo? Que é dentro do carro. Eu estou na graça, mas infringindo a lei. Então a graça também está sendo infringida. Porque a graça vai ser tomada de mim se eu for pego sem habilitação. A graça vai ser retirada de mim se eu for pego sem habilitação. A graça, o carro. Não vão apreender o carro? E eu vou ser preso também, talvez. Dependendo, né? Você está entendendo como é interessante essa questão da lei e da graça? Agora, se eu ando conforme a lei, eu estou dentro da graça, que é o meu carro. Eu ando conforme a lei, habilitado e obedecendo os sinais de trânsito direitinho, eu nunca vou ser multado, eu nunca vou ser pego numa blitz. E a graça, o carro, nunca vai ser tomada de mim. Tá bom? Então que Deus abençoe. Agora veja bem, voltando aqui para Daniel para terminar. Diz o seguinte: os violadores do concerto, ele, o anticristo, né? Com lisonjas perverterá. Com lisonjas perverterá. Não é o que Paulo fala nas suas epístolas? Que os falsos profetas virão com palavras fingidas. Os falsos ensinadores virão com palavras fingidas e enganarão a muitos. Pense nisso, meu querido irmão. Que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo esclareça a sua mente. Porque esse entendimento não é meu, esse entendimento é dele. Glória, pois, a ele. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.